Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje estudaremos a primeira parte de artigo neutro lo. O artículo neutro lo é usado para substantivar adjetivos, advérbios, orações introduzidas pelo pronome relativo que, além de outras funções gramaticais. Então vejamos aqui alguns exemplos. Lo bueno es que ya hemos terminado. A veces pienso lo rápido que fue para casarme. Compraste lo que querias? Observação. Na língua portuguesa, usamos o artigo definido o nos casos acima, ou seja, não há um artigo específico para casos como esses, como existe na língua espanhola. Mas atenção, é importante destacar que nunca usamos o artigo neutro lo diante de um substantivo. Então, por exemplo, nós dizemos el camión es muy grande. Essa frase está perfeitamente correta. Lo camión es muy grande. Essa frase está errada. No entanto, podemos usar o el antes de um adjetivo. Nesse caso, o substantivo a que se refere estará implícito. Então, por exemplo, el cobarde se fue por allí. El cobarde se fue por allí. Então, nessa frase, nós temos o artigo el e mais o adjetivo cobarde. Quando alguém diz essa frase, está implícito que a pessoa se refere. El hombre cobarde se fue por allí. Um outro exemplo. Prefere las altas e delgadas. Então, quando nós dizemos isso, prefere las altas e delgadas, está implícito que eu me refiro a las mujeres. Então, prefere las mujeres altas e delgadas. Agora, entendendo, eu vou explicar o artigo neutro lo por situações. Então, primeira situação, lo mais adjetivo. Quando nós temos essa estrutura, lo mais adjetivo, a ideia é de generalizar algo. Então, vai significar la cosa ou las cosas, la parte ou las partes. Um exemplo. Pero mira lo bueno de la historia. Então, neste exemplo, alguém está relatando uma história. Se deduz aqui que há partes boas e há partes ruins. E a pessoa quer destacar a parte boa, o lado bom da história. Então, ela diz, pero mira lo bueno de la historia. Então, lo bueno de la historia significa las cosas buenas, la parte buena de la historia. Segunda estrutura, lo mais, de mais substantivo. O substantivo aqui pode ser comum ou próprio. Então, refere-se a um assunto ou faz alusão a uma casa. Então, por exemplo, ¿sabe lo del asalto al coche? Então, quando eu pergunto, ¿sabe lo del asalto al coche? Eu me refiro al assunto del asalto. Então, para não ficar uma frase comprida, ¿sabe sobre el asunto del asalto al coche? Eu simplesmente pergunto, ¿sabe lo del asalto al coche? Um outro exemplo, estaré en lo de Jorge. Quando eu digo estaré en lo de Jorge, eu me refiro em la casa de Jorge. Então, essa estrutura, lo mais de mais substantivo, a gente vai se referir a um assunto ou fazer alusão a uma casa. Próxima estrutura, de mais, lo mais, mas mais um adjetivo ou um advérbio. Quando você tiver essa estrutura, a ideia vai ser de intensificar. Você simplesmente pode substituir por muy. Exemplo, estas roupas são de lo más caras. Significa que estas roupas são muy caras. Sergio está de lo más triste. Então, neste caso, Sergio está muy triste. Próxima estrutura. Lo mais, mas mais adjetivo. Aqui a ideia é transmitir valor superlativo absoluto. Então, por exemplo,
lo más importante es que estás comigo. Então aqui literalmente a pessoa que fala diz: la cosa más importante de todo es que estás comigo. E também lo mais mejor, ou pior, ou principal, ou único, também transmite a ideia de valor superlativo absoluto. Então, por exemplo, lo peor es no decir la verdad. Então, para essa pessoa, entre todas as coisas, la cosa peor que hay es no decir la verdad. Ok, então é isso por hoje, pessoal. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Inscreva-se no nosso canal para vocês ficarem atualizados. Curta também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol. E entre também em nosso site. Lá você encontrará exercícios com gabaritos para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima!